Gary Johnson, vivido por Glenn Powell, é um professor de psicologia e filosofia que se torna, por meio de seu hobby, um tipo de especialista em escutas eletrônicas. A habilidade o leva a ser colaborador em uma unidade de polícia local, na qual participa de operações para armar flagrantes contra pessoas que tentam encomendar assassinatos. Ao ser escalado como agente de campo, Gary passa a construir personagens para interagir com os alvos, os convencendo que ele é um assassino profissional. Um de seus papéis ganha tanto destaque que parece começar a suplantar sua personalidade original, especialmente depois que se envolve com uma suspeita, Madison, interpretada por Adria Arjona, um relacionamento arriscado que poderá o levar à cadeia. Bem-vindos a mais uma Crítica Punk. Assassino por Acaso é baseado em uma história real, retratada em um artigo de Skip Hollandsworth publicado pelo Texas Monthly em 2001. O verdadeiro Gary faleceu quando o filme ainda estava em produção. O roteiro foi composto pelo próprio Hollandsworth junto ao diretor do longa, Richard Linklater, e também ao eleito novo astro de Hollywood, Glenn Powell. Powell já está há um bom tempo em atuação, mas finalmente parece ter chegado o seu momento. O ator texano teve uma boa participação em Top Gun Maverick, repetiu o papel de piloto no bem-sucedido Irmãos de Honra, fez par romântico com Sydney Sweeney em Todos Menos Você e, após essa parceria com Linklater, ainda está no novo Twisters. Em Assassino por Acaso, o protagonista, Johnson, é um adulto que já passou pelas fases importantes da vida, como emprego, casamento e divórcio, e que agora se encontra em um mar parado. Seu conhecimento específico em eletrônica o faz sair do lugar de conforto e fornece a oportunidade de um novo desafio, que o permite ligar toda a teoria de sua formação com o estudo de campo, tendo contato com todo tipo de gente. Como infiltrado, Gary se torna um traidor profissional, agindo em uma área um tanto cinzenta da lei, ajudando a prender pessoas pelo que seria considerado, ao menos por nossa legislação, praticamente um crime impossível ou flagrante armado. Como uma espécie de serial killer camaleão, ele vai se especializando ao estudar suas vítimas, entendendo suas personalidades para as refletir, criando novos personagens que sejam como seus clientes esperariam que fosse um assassino. Isso torna um agente altamente eficiente e valioso para a equipe. Assassino por Acaso é um filme sobre um acadêmico introvertido que ganha a oportunidade de provar uma teoria sobre projeção e alteração de personalidades. Quando Gary consegue se tornar Ron, o assassino que ele cria para contracenar com Madison, esse personagem vai se tornando sua personalidade dominante. Quando Gary se desvia de seu roteiro como integrante da equipe policial, sua vida ameaça descarrilhar. Ele começa a perder o controle sobre si mesmo, arriscando ir para a cadeia, acarretando em uma sequência de situações em que o espectador se pergunta, e agora? O divertido desses casos é acompanhar a lenta descida ao inferno provocado pelas mentiras, pela traição e manipulação, pela quebra de confiança entre ele, a garota potencialmente criminosa pela qual se apaixona, e entre a equipe de polícia. O texto consegue se destacar utilizando o protagonista como veículo para passar pontos filosóficos e psicológicos, compondo uma análise do comportamento humano. Assassino por Acaso, apesar do tema, é um filme leve, onde o diretor só provoca tensão em momentos breves e pontuais. Ao contrário do protagonista, o filme carece de alternar com mais decisão entre os momentos cômicos e os momentos sombrios. Talvez o uso do humor em momentos sérios, inclusive na cena mais séria do longa, passe a impressão de anular a profundidade do que é apresentado, mas essa é uma conclusão apressada. Justamente por usar do alívio cômico é que torna a situação mais sombria ainda. Talvez no momento subsequente, quando apresenta o que ocorrerá aos personagens, as intenções anteriores sejam anuladas em troca de um final mais convencional, mas desde o início fica claro que não estamos vendo uma obra de David Fincher. A conclusão passa uma mensagem extremamente positiva para a audiência, onde os alunos do professor Gary se revelam, na verdade, os espectadores nas salas de cinema. Quando ele fala aos alunos, está falando com cada um de nós, isso sem precisar quebrar uma quarta parede. Gary se encontra com sua ex-esposa após a aula. Em determinado momento, trocam ideias sobre pesquisas científicas, ponderando como adultos podem mudar de personalidade em questão de meses. Gary e Madison estão saindo de uma boate quando o ex-marido dela os aborda. Este momento de perigo real mostrará até onde vai a imersão de Gary no seu personagem. Fim de semestre e fim de jogo. Gary fala aos seus alunos sobre suas conclusões acerca da personalidade humana. Ele agora tem a perspectiva não apenas teórica, mas empírica sobre a mutabilidade do ser humano. Cotação Punk para Assassino por Acaso, 7 de 10. Se você assistiu o vídeo até aqui e gostou, considere deixar seu like, se inscrever no canal e o recomendar aos seus amigos. Vamos então às recomendações de títulos com temática semelhante a Assassino por Acaso. O Suspeito da Rua Arlington.
Nessa trama de suspense urbano, Jeff Bridges é um professor que passa a suspeitar que seu novo vizinho, interpretado por Tim Robbins, não é quem diz ser. Antes mesmo do 11 de setembro, o filme já mostra um país desconfiado, em alerta contra o terrorismo que pode estar oculto em seu meio, aguardando para atacar. A Janela Secreta. Johnny Depp interpreta um escritor que, após o divórcio, se isola em uma casa de campo, onde trabalha em seu próximo livro. Sua paz é interrompida com a chegada de um estranho que o acusa de plágio. Baseada em conto de Stephen King, A Janela Secreta é também uma história sobre personalidades secretas. Game depois de ler. Um analista da CIA é demitido e perde um CD-ROM contendo segredos de Estado. O disco é encontrado por uma dupla que resolve vender pelo melhor preço aquelas informações. Filme dos irmãos Coen, contando com Brad Pitt, George Clooney, Frances McDormand e John Malkovich, se trata de uma comédia de erros formando uma sátira do universo de espionagem e dos órgãos governamentais por trás das ações. Até a próxima Crítica Punk!